Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Igor Thiago e mais uma vez estamos aqui para o nosso programa F5, Atualize-se, né? O Colégio Procampus sempre fazendo aí esse acompanhamento dos fatos recentes, os fatos de atualidades, para ajudar você na sua prova de Ciências Humanas, para ajudar você na sua redação. E hoje nós vamos especificamente para uma área de geopolítica, né? A área de atualidades ela é muito ampla. Nós temos atualidades estruturais e as conjunturais. As estruturais é o que você já deve saber, né? Você saber um pouco sobre política internacional, segurança pública, educação, saúde, meio ambiente, né? Coisas que a gente vem debatendo no dia a dia. E também saber um pouco sobre os fatos que vão acontecer naquele ano, né? As tensões que existem, os grandes conflitos ou algum evento internacional que possa chamar a atenção da imprensa e da mídia internacional. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Coreia do Norte. Essa grande tensão que está tendo na Ásia, né, por conta principalmente da possibilidade de um conflito armado, né? O governo de Donald Trump ele tem sido, de certa forma, bem incisivo nas suas posições políticas em torno do mundo, né? Agora a gente presenciou ataques na Síria, ataques nucleares, e a gente pode ver isso aí também na Coreia do Norte, né? Alguns cenários que a gente já viu alguns anos atrás, quando houve a invasão do Iraque pelos americanos, né? A famosa coalizão anglo-americana no Iraque no pós-11 de setembro. E aí falar de Coreia do Norte é voltar um pouco na história, tá? A gente sempre tem uma dica que a gente fala em sala de aula para os alunos, né? Você quer saber muito de geopolítica, você quer compreender o mundo que você vive, você tem que sempre estudar imperialismo do século XIX, neocolonialismo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, o pós-Segunda Guerra, o período que nós chamamos de Guerra Fria e ordem mundial bipolar, tudo bem? Então, falando de Coreia do Norte, nós temos aqui algumas coisas bacanas para falar para você. A gente vai fazer tipo uma linha do tempo, a gente vai analisar os fatos que conduziram à atual tensão na região das Coreias e essa possibilidade de uma intervenção norte-americana no conflito, tudo bem? Então, pessoal, é o seguinte, a Coreia do Norte, a Coreia como um todo, a Península da Coreia, fica ali ao norte da China, fica a oeste do Japão, fica naquela região ali do Oceano Pacífico e é uma área aí que já teve interesses imperialistas, né? Por muito tempo a Coreia foi ocupada por russos, por chineses, por mongóis, né? Mas ela passou por domínios japoneses de 1910 até o final da Segunda Guerra Mundial. Tá? A Coreia conseguiu a independência real do Japão quando eles lutaram com os chineses para expulsar os japoneses da Manchúria e também da Península da Coreia. Mas é interessante lembrar que no final da Segunda Guerra Mundial nós tivemos aquelas grandes conferências pós-Segunda Guerra, Conferência de Yalta, de Teherã, de Potsdam. E foi nessa Conferência de Potsdam que se criou o Acordo do Paralelo 38. A Coreia, no paralelo 38 graus norte, ela foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, em 1945, na Conferência de Potsdam, houve a divisão das duas Coreias. Posteriormente, em 1948, houve o reconhecimento dos dois países, tá? A Coreia do Norte estava sob a influência da União Soviética e a Coreia do Sul sob a influência dos Estados Unidos. Portanto, é um conflito que remonta aos tempos de Guerra Fria, porque naquela época, né, os dois países impuseram seus programas, né? Por isso que a Coreia do Norte ela tinha um programa socialista de produção e a Coreia do Sul um programa capitalista. Bom, então a partir de 48 os dois países vão se dividir, a Coreia do Norte com capital em Pyongyang e a Coreia do Sul com capital em Seul. A Coreia do Norte, país então comunista, desenvolveu um programa nuclear, programa bélico, né, investiu na indústria de armas, na indústria, a produção de energia nuclear, ou seja, a Coreia do Norte, ela priorizou esse modelo produtivo. A Coreia do Sul, capitalista, recebeu grandes recursos dos Estados Unidos e desenvolveu sua indústria. Essa indústria, baseada na pesquisa e no desenvolvimento, levou a Coreia do Sul a ser uma grande potência econômica como é hoje. Ela é considerada um tigre asiático, né? Um país desenvolvido, a Coreia do Sul. Marcas conhecidas a gente tem da Coreia do Sul, como Samsung, LG, Hyundai, né? A gente sabe de todo o sistema de produção sul-coreano. Bom,
Nos anos 50, houve uma guerra entre os dois países, né? A Coreia do Norte invade a Coreia do Sul em 1950, né? Com o apoio da União Soviética e da China, e os Estados Unidos é quem vai auxiliar os sul-coreanos, né? Talvez uma reunificação do país sobre o regime comunista só não foi alcançada por conta dos Estados Unidos da América, tá? Com seus soldados. Em 1953, então, foi assinado um armistício entre os dois países, um cessar-fogo, né? Esse cessar-fogo funciona até hoje, né? Mesmo que por algumas vezes a Coreia do Norte ameace desrespeitá-lo. Agora sim, pessoal, fazendo uma análise atual, a Coreia do Norte realmente só não toma a Coreia do Sul em termos de invasão militar, porque existem 650 mil soldados sul-coreanos na fronteira, com a ajuda de uns 30 mil norte-americanos, tá? Enquanto isso, no norte existem 1 milhão de soldados norte-coreanos esperando o momento ideal para marchar rumo ao sul. Essa crise que nós estamos vendo agora, crise política, ela é oriunda dessas tensões que se criaram desde a época da Guerra da Coreia. Tudo bem? Bom, desde aquela época para cá, a Coreia do Norte vem sendo governada aí por 3 presidentes, né? Um sucedeu o outro, é de pai para filho a questão lá. É um sistema, então, fechado, isolado, de partido único e que se mostrou hereditário nos últimos, pelo menos nos últimos 70 anos, tá? Desde 48 até 94, quem governou a Coreia do Norte foi Kim Il-sung. O Kim Il-sung foi o primeiro grande líder. Ele criou uma filosofia chamada Juche, uma filosofia de autossuficiência, que baseava-se na centralização política, no socialismo como sistema de produção. Fechou a Coreia para os estrangeiros, para intervenções estrangeiras, com um rígido controle estatal. Mas isso levou o país a uma estagnação econômica, né? Se não fosse a ajuda da União Soviética e da China, a Coreia do Norte realmente não tinha conseguido caminhar com recursos próprios durante esse período. Tanto que se observou aí, por volta do período dos anos 70, 80, grandes surtos de fome na Coreia do Norte. Em 1993, o Kim Il-sung, ele teve uma investigação que sofreu da Agência Internacional de Energia Atômica sobre suspeitas de que o país desenvolvia um programa nuclear que desrespeitava os tratados internacionais, como o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O que vai acontecer? Em 1994, eles fazem um acordo com os Estados Unidos, onde os Estados Unidos retira mísseis, né, da região e exige que a Coreia do Norte faça a mesma coisa, né, retirar mísseis da região. Em troca disso, por conta desse acordo, os Estados Unidos fornecem 500 mil toneladas de petróleo ao ano para a Coreia do Norte, tá? Para diminuir essa questão econômica. Lembrando que o TNP foi assinado nos anos 60, só para o aluno que não está muito antenado disso aí, nos anos 70 praticamente, né? Onde os países que desenvolvem programas nucleares, eles se comprometem a informar para o Conselho de Segurança da ONU, para o próprio TNP e para a Agência Internacional de Energia Atômica o porquê de fazer isso e para que fazer isso, né? Em 94, o Kim Jong-il assumiu no lugar de seu pai, né, que faleceu em 94, e era chamado então de querido líder. O Kim Il-sung, ele vinha preparando seu filho Kim Jong-il para assumir no caso de sua morte. No final dos anos 90, a gente viu uma tentativa de aproximação do Kim Jong-il com a Coreia do Sul. Essa reaproximação, ela foi marcante quando o presidente sul-coreano, né, o Kim Dae-jung, recebeu indicação de Prêmio Nobel da Paz porque visitou a Coreia do Norte e tentou essa paz aí, inclusive com ajuda financeira, chamada de Política da Luz do Sol, né, para combater a fome na Coreia do Norte, né? Em 2000 foi marcante o fato das duas delegações terem desfilado juntas nas Olimpíadas de Sydney e a possibilidade dos países se reunificarem e de assinarem um tratado de paz, ou se ficassem separadas, assinarem um tratado de paz. Só que quando foi no ano de 2002,
a sociedade mundial, a política internacional observou o Bush dizer que existia um grupo de países chamados de Eixo do Mal. Aí, para quem não lembra, Eixo do Mal era formado por Irã, Iraque e Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte vai aprofundar as pesquisas em armas nucleares, já que era tida como o país inimigo do mundo, e vai sair do TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, em 2003. No ano de 2006, foi realizado muitos testes nucleares. A comunidade da região, ou seja, Coreia do Sul, Japão, alertam as autoridades internacionais para a possibilidade desses testes nucleares chegarem a atingir os países e a tensão na região aumenta. Por isso, a ONU vai realizar sanções contra a Coreia do Norte no ano de 2006. Essas sanções levaram o país a se fechar mais ainda para o mundo e chegar a ter uma crise econômica mais forte, E no ano de 2011, o Kim Jong-il faleceu, assumindo seu filho Kim Jong-un. Depois daquele evento, a Coreia vai lançar foguetes no espaço para mostrar para o mundo o seu programa nuclear. No ano passado foi registrado vários testes nucleares da região pelos tremores de terras, que tinha na região ali da Coreia do Norte, tremores que chegam até 5,2 graus na escala Richter, o que alerta aí a Coreia do Sul para chamar as autoridades para falar da questão. E esse ano agora digamos assim, o ultimato que deu Donald Trump para que o presidente Kim Jong-un tome um posicionamento sobre esses testes nucleares, alertando a possibilidade aí deles desistirem desse programa que ameaça e que gera tensão na região. Bom, o cenário, ele é um cenário de muita tensão. Por quê? Porque no momento que o Donald Trump faz essas declarações falando dessa possibilidade de sair, de desistir desse programa nuclear, é que o presidente norte-coreano, Kim Jong-un, ele vai falar que em caso de uma possível intervenção norte-americana, os norte-coreanos têm sim condições de combater com os Estados Unidos de frente a frente e que eles não temem uma intervenção norte-americana. Por isso que a região vai ficar muito tensa, porque há a possibilidade de mais um conflito no mundo. E aí a China, que fica nesse fogo cruzado, porque é um aliado da Coreia do Norte e também porque é um parceiro econômico muito importante dos Estados Unidos, o presidente chinês, o Xi Jinping, recebe digamos assim, um alerta do Donald Trump, dizendo que resolva a situação com os norte-coreanos, vocês que são aliados deles. E o presidente da China, o Xi Jinping, vai pedir para o presidente da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, para que ele resolva isso com o Donald Trump diplomaticamente. E o presidente recentemente, quando eu falo recentemente agora no mês de maio, ele vai falar então que a China não precisa se intrometer no conflito, porque isso aí é uma questão que compete apenas aos Estados Unidos e à Coreia do Norte. Por isso, episódios aí de tensões podem surgir esse ano, novos testes nucleares foram feitos, mísseis que vão cair no mar do Japão, que vão cair no mar na região do Oceano Pacífico, e que eles tentam ampliar o raio de ação deles dos seus testes nucleares, tá bom? Pessoal, na iminência de um conflito, na incerteza de um conflito, a gente chega a mais uma indagação no mundo contemporâneo. Em um período de diplomacia, em um período de relações internacionais, realmente é necessário uma intervenção militar num país, um país dividido desde o período da Guerra Fria. Se já foi superado essas rivalidades entre capitalismo e socialismo, será que a humanidade ainda ruma para esses conflitos armados? Essa é a questão que nós levantamos aqui. Nós fizemos aqui uma evolução, uma linha do tempo, tá? Você, nosso aluno do Procampus, o aluno que está assistindo isso aí também, o nosso vídeo pela internet, que está nos ouvindo pela web rádio Procampus, pode entender o seguinte: é necessário fazer uma compreensão histórica de todos os eventos de conflitos recentes. O seu exame do Enem, o seu exame de vestibular, ele vai colocar uma notícia atual, uma notícia deste ano, e vai pedir conhecimentos históricos seus. Então a nossa dica novamente: estude bem Guerra Fria, veja o contexto da Guerra da Coreia, sabe? O período da nova ordem mundial,
o período da história contemporânea foi provado estatisticamente que são os assuntos mais cobrados nas ciências humanas na prova do Enem. E por isso a gente vem com o F5, vem com programas de atualidades para suprir para preencher essa lacuna que existe às vezes no estudo e que a gente não tem muito tempo de ficar abordando em sala de aula. Tudo bem? Então na próxima semana a gente volta aqui com mais um tema de atualidade. Valeu e um abraço!